Glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nessa noite de milagres. Mais uma vez nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, pela misericórdia dEle que tem nos alcançado, pelo amor do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Nessa noite nós vamos com a nossa pastora, glória a Deus, nossa pastora Eva, nós vamos falar desse amor, desse Deus maravilhoso, glória a Deus. Vou ver aqui como é que eu tô. Thaís, vem cá, Thaís. Glória a Deus. E vamos, para a glória do Senhor, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Nossa pastora já está aqui. Glória a Deus. Amém. Ó, já. Paz. Senhor. Deus abençoe, já consegui. Deus abençoe. É um prazer muito grande conhecer a minha amada. E hoje, para a glória de Deus, vamos juntas falar desse Deus maravilhoso, falar sobre oração. E que o Espírito Santo possa assim nos direcionar, te usar poderosamente, né? Nesse momento onde nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus, né? Eu louvo a Deus, minha amada, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, que assim o Espírito Santo possa te abençoar mais ainda, né? Porque somos mais que vencedoras, mulheres virtuosas. Esse é o propósito dessa live. Nós, como mulheres virtuosas, trazer a palavra, né, do Senhor, ensinar, porque nós nem sabemos orar como convém, né? Quanto mais ensinar. Mas o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, aí é a liberdade. Então eu vou começar orando, vou orar, pedir a direção a Deus, que nessa noite o Espírito Santo venha trazer as pessoas certas, né? Que Ele vai separar. E nós não estamos aqui para competir, não estamos aqui para querer ser melhor, não, estamos aqui nos humilhando diante da potente mão desse Deus, para que Ele nos exalte. Então, enquanto eu vou orar, irmã, convido o povo aí para a glória de Deus, e o Espírito Santo é que vai trabalhar a nosso favor. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus amado, diante do Senhor, nós estamos, Senhor, nesta noite de milagres, nessa noite, meu Pai, onde o Senhor vai falar ao nosso coração através da tua filha, esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração sobre mulheres virtuosas, sobre, Pai, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Pai, é quem tem nos fortalecido. E nós, Pai, nessa noite só queremos, Pai, falar do Senhor. Nessa noite eu te agradeço pela vida da minha irmã Eva, Senhor, por essa pessoa, meu Pai, que faz parte da nossa família, porque nós somos um corpo do Senhor. Nós somos, Pai, uma só igreja. E nós não estamos aqui, meu Pai, para denominar placa. Não, meu Deus. Nós estamos aqui para falar do Senhor, meu Pai. Nós estamos nos unindo num propósito de mulheres e homens também virtuosos, abençoadas, para falar, meu Deus, daquilo que o Senhor nos direcionar. E nessa noite nós vamos falar de um assunto muito importante, Pai, que é a oração. E a tua palavra diz que a oração, meu Pai, de um justo pode muito em seus efeitos. Nós nem sabemos orar, Senhor, como convém,
mas o teu Santo Espírito, Deus, é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor use, meu Pai, a tua filha, nos use esse pequeno momento que vamos passar aqui, mas eu tenho certeza que vai, Senhor, abençoar, meu Pai, famílias, vidas, Senhor, que vai transformar o coração daqueles que estão, meu Deus, com fome e sede da tua palavra. Então, usa, Pai, a tua filha para a glória do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida de Elaine, que me presenteou, meu Pai, com essa mulher de Deus, Senhor, para fazer parte desse projeto que o Senhor está à frente. Muito obrigada, Deus. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amada? Amém, pastora. Amém. Se apresente aí. Amém. É um prazer conhecê-la. A irmã Elaine Evangelista me falou, eu assisti a live no dia de vocês, as duas juntas. Amém. E é interessante, assim, quando a senhora falou comigo pela primeira vez, a bispa falou, aí disse assim, eu quero que a senhora fale sobre oração. É interessante as coisas de Deus, do Espírito Santo. A gente, com a pandemia, deu uma parada em muitas coisas, né, na igreja, todos nós. E a gente está retomando, tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos, que a gente está retomando um grupo de oração e intercessão. E eu venho fazendo estudo com as irmãs sobre oração. E eu falei, olha como Deus é lindo, né? Eu estou esses dias estudando bastante. E aí eu falei, será que eu vou usar algum estudo que eu estou preparando com as irmãs, que eu estou estudando com elas, mas não foi nada disso, né? O Espírito Santo me encaminhou a algo específico para a gente hoje. Amém. E glória a Deus por isso, né? Ele é maravilhoso. Ele é bom em todo tempo. Amém. Então a irmã já está com a oportunidade. Tá bom. Bem, amados, tá escrito no cartaz, se vocês viram, vocês que são da igreja, da bispa, eu faço parte da igreja Missão Apacentar, meu pastor, meu esposo, pastor Leonardo, nós somos liderados por uma igreja lá em Minas, né, em Minas Gerais também, o bispo Gibran e a pastora Brígida, e vocês, a igreja, de vez em quando, eu tenho acompanhado vocês também, né? Deus Amém. abençoe vocês, o ministério de vocês grandemente também, em nome de Jesus, que o Senhor Amém. traga tempo de refrigério, de renovo para a vida e para a família de vocês, da igreja, em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Eu quero iniciar lendo um texto que está em Amós, para fazer a abertura desse nosso momento de reflexão juntas. Amém. Amós, capítulo 3 e o verso 7. A pastora pode abrir aí. Amém. Já abri. Pronto. Amós 3, 7. A bispa pode ler para nós? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto foi um texto que o Senhor me incomodou quando eu estava estudando o que eu ia refletir com vocês hoje, né? Nós que estamos aqui juntas. A paz do Senhor, Bispa Elisa, Deus abençoe. Seja bem-vinda. E eu estava com um estudo, o Senhor me incomodou, na verdade, com outro texto, mas quando eu estava encerrando, o Senhor me lembrou desse texto e eu trouxe para começar com ele. É interessante que o texto começa assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma, ou depende da tradução, né? Sem revelar antes aos seus servos. E ele chama esses servos que recebem a revelação do Senhor de seus profetas. Amém. E aqui ele está falando de oração, né? Que nas orações o Senhor ele traz segredos dele para nós. E isso eu acho tão profundo, tão lindo. E quando eu estava estudando em 2 Crônicas, um texto muito clássico. A pastora vai lá em 2 Crônicas para a gente, por favor, capítulo 7. É um texto muito... a gente vai ler 14 e 15, mas antes eu vou ler um texto de 2 Crônicas, capítulo 6. Amém. Eu vou deixar para a pastora ler depois, 2 Crônicas 7, 14 e 15, mas eu vou dar uma lida antes na oração de Salomão, na verdade. Porque Amém. esse texto que nós usamos muito, de 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15, é uma resposta de Deus a uma oração de Salomão. Amém. Uma oração assim, muito quebrantada. A oração dele é uma oração de muito quebrantamento, de entrega intensa dele a Deus. E depois dessa oração intensa de Salomão ao Senhor, quando ele foi consagrar o templo que foi construído, né? Um templo que nasceu no desejo do coração do pai dele, Davi, mas que foi usado por Deus para construir esse templo.
E ele faz uma oração muito linda. Eu quero ler uma parte dessa oração, alguns versículos, no capítulo 6 de 2 Crônicas, você que está nos ouvindo. E é interessante que depois que Salomão faz toda a oração dele, aí Deus responde com esse texto, que é muito usado por todos nós. Nós vamos falar desse texto. Mas eu quero Amém. pegar 2 Crônicas, capítulo Sei. 6. A partir do verso, se eu não me engano, é do verso 12, né? Fala, É. depois que Salomão colocou diante do altar do Senhor toda a Assembleia de Israel, ele levantou as mãos para orar. E a oração dele é do versículo 12 até o 42. Eu não vou ler tudo, senão a gente vai passar a live toda só lendo a oração de Salomão, né? É uma oração muito bonita, e eu vou ler alguns versículos, porque depois que nós vamos destrinchar um pouco, falar um pouco sobre 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, a gente vai falar de muitas coisas que Salomão falou aqui. Então, Amém. quem está nos assistindo, está nos ouvindo bem, se puder dar um feedback aí e responder, eu agradeço, tá? O versículo 19 diz assim, 2 Crônicas, capítulo 6, uma parte da oração de Salomão. A gente está falando de oração, eu trouxe essa oração aqui de Salomão, uma parte dela, porque tem muitas orações lindas na Bíblia, tem oração Amém. modelo de Jesus, tanta oração, mas o Espírito Santo me incomodou com isso aqui, então eu estou trazendo para nós. Salomão diz assim, ainda assim, Senhor, atende à oração do teu servo e ao pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual dissestes que nele tu porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. E aí Aleluia. ele começa a detalhar, depois disso aqui, algumas coisas no pedido de oração. Aí ele fala aqui no versículo 22. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer juramento e vier jurar diante do teu altar, ouve dos céus e age, julga os teus servos. Versículo 24 ele fala. Eu só vou ler o início de cada versículo um pouquinho para a gente ter uma compreensão do que o Espírito Santo quer falar com a gente. Versículo 24 ele diz assim: quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos teus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para... Travou. Ele vai dando as causas de doenças, misérias, que é o pecado e tantas coisas. Ele vai falando da oração, uma oração colocando já um arrependimento antes mesmo daquele erro acontecer. Ele vai orando, dizendo, nos ouve quando a gente se voltar para ti. Ele vai fazendo essa oração. E ele fala, deixa eu achar o versículo aqui que eu queria ler. Aí ele vai lendo no 40, ele diz assim, assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Vem, Senhor, a este lugar de descanso, a arca do teu poder, esteja os teus sacerdotes vestidos de salvação, que os teus santos se alegrem em tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites ao teu ungido. Lembre-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. Se Aleluia. depois, é um texto muito lindo, a gente se apega muitas vezes em poucos versículos, mas Verdade. de 2 Crônicas, capítulo 7, leia depois o capítulo 6 todo, é muito lindo, porque Deus o responde. E eu senti muito de falar isso hoje com os irmãos, que depois de uma oração muito quebrantada de Salomão, Deus ensina o seu povo pela sua palavra. Então, Salomão orou muitas coisas e Deus o responde. E aí ele traz um segredo do coração dele.
para Salomão. Deus traz um segredo para Salomão como resposta que está vindo para nós até hoje. Para mim, Amém. para cada um de nós que está aqui presente, né, nesse momento e que vai assistir depois. Então, Deus mostra nesse texto de 2 Crônicas, que a Bispa vai ler para a gente daqui a pouco, capítulo 7, verso 14 e 15, 4 ações humanas e 4 respostas de Deus. Eu acho muito lindo Glória. isso. Deus, se você orar, tiver essas 4 ações em oração, eu vou te responder de 4 maneiras. E é muito lindo. Aleluia. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso e a gente vai ler. Então, depois de uma oração de Salomão, Deus traz um segredo dele, uma revelação para Salomão e para muitos e muitos de nós hoje, para quem aceitar, né, a direção. Então, pode ler, pastor, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que nós vamos falar um pouco sobre ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha presença, e se desviar dos seus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. É um texto que fala muito conosco, né? Então, como eu falei com os irmãos agora há pouco, esse texto que a bispa leu para nós, ele é uma resposta de Deus a uma oração. Amém. Salomão fez uma oração e Deus respondeu. E Deus respondeu trazendo um ensinamento. E qual é o ensinamento que Deus traz para nós? Ele diz que quando o povo dele o busca de alguma maneira, cada um de nós que quer buscar a salvação eterna, que quer a comunhão com Deus, quando o povo dele buscar a ele de 4 maneiras, que é o que a gente vai falar aqui. Vamos lá, nesse versículo 14, o que é que a gente acha falar? Amém. A primeira coisa que Deus pede de nós, pediu a Salomão, e para Salomão ensinar o povo, e para nós é se humilhar, depois orar, depois buscar a minha paz, buscar a minha presença, né? E depois se converter dos seus maus caminhos. caminhos. Então, Deus orienta e pede ao povo que a oração, a busca da presença de Deus seja feita de 4 maneiras. Tá? O povo deve orar, mas antes de orar, e na oração, deve ter humilhação. E depois converter dos seus maus caminhos. E buscar a face de Deus. Então, é interessante que quando a gente vai estudar, a gente pensa assim, orar e buscar a face de Deus não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não, não é, né? Tem algumas coisas que são diferentes. Mas é interessante que ele começa com humilhação. Deus quer que a gente se humilhe na presença dele. Verdade. E esse humilhar, ele é muito mais forte do que uma simples palavra, né? De dizer assim, me prostrei, me ajoelhei diante de Deus, né? Fui orar ajoelhado, não orei sentado, não orei só em pé, não orei só deitado, mas me ajoelhei. É muito mais do que isso. Então, humilhar é uma palavra contrária ao orgulho. Verdade. Não é? E quando Deus quer que a gente busque a Ele e ore a Ele, Ele quer que a gente, primeiramente, lembre de anular a nós mesmos. Verdade. Anular a nossa maneira, o nosso pensamento que a gente acha. Eu devo buscar a Deus assim. Às vezes Deus não quer daquela maneira, às vezes Ele quer de outra. Ele quer nos ensinar maneiras novas. E Deus quer que a gente traga uma humilhação, mudando a nossa maneira de se defender, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver dentro da igreja, a nossa maneira de viver fora da igreja, a nossa maneira de viver em casa. Isso é humilhação. Quando eu acho algo, quando eu penso que algo é de uma forma, e aí a gente começa a meditar na palavra, e aí vem uma revelação assim. A gente chega na igreja e Deus quer usar os líderes aí da igreja para trazer algo novo para nós. E a gente diz assim, eu vivia de outra maneira. Deus quer que eu viva dessa agora.
Eu preciso Verdade. abandonar a minha maneira e viver dessa. É humilhação. E Verdade. a oração sem a humilhação não vão ter essas 4 respostas de Deus que a gente vai falar daqui a pouco. Verdade. Você quer falar um pouquinho sobre essa parte aí da humilhação, a gente humilhar a presença de Deus, sabe isso? É como a palavra diz, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele nos exalte, né? E nós temos que estar nos humilhando todos os dias, porque nós somos orgulhosos, prepotentes, egoístas, queremos só para nós, não queremos para os nossos irmãos a mesma coisa. Eu quero o melhor para mim, Senhor, o Senhor me dá para mim. Infelizmente no mundo que a gente está vivendo hoje, estamos vivendo hoje, é assim. Mas Deus, como a irmã falou aí muito bem, nós temos que nos humilhar diante da potente mão desse Deus para que o Senhor nos exalte ao seu tempo. Nós não podemos nos exaltar de maneira alguma. Aquele que se exalta, Deus humilha. Mas aquele que se humilha, Deus honra. E a oração sem a humilhação não é recebida diante de Não é Deus. A oração. gente pensa que a oração pode ser feita de qualquer maneira. Jesus dá até um exemplo dá 2 exemplos, né? Que um homem chega no templo dizendo, né? Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu É, não sou pecador como essa pessoa. E a outra estava ali, né? Senhor, eu nem mereço estar nem. aqui, mas eu aceito a tua graça. E aí Jesus disse que aquele estava justificado. O outro que achou que estava tudo bem, ficou perdido. Então, qualquer oração que a gente faça, que não exista um pouco de entrega, de humilhação, de anular a nós, anular nossos pensamentos, conceitos, aquela oração, ela, para Deus, não tem o valor que deveria ter, ó, que é um momento de Verdade. conversa. E aí depois ele fala a segunda coisa, que é orar. Então, ele fala assim, se humilhar e orar. E a oração é simplesmente uma conversa, né? Você conversa com Deus. A gente pode orar em espírito, em silêncio, a gente pode orar sozinho em casa, a gente pode orar sozinho na igreja, a gente pode orar coletivamente na igreja. E a gente pode orar de forma audível, de forma alta, como a Bispo falou aí quando começamos a live. A gente pode orar em silêncio, né? Só Deus ouve, só o Espírito Santo ouve. Tem várias maneiras de orar. Então, orar é uma conversa, é a gente falar e a gente ouvir Deus. O que é diferente de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é muito mais do que orar. É pagar um preço de intimidade com Deus. Então, buscar a face de Deus eu abrir mão dos meus pecados, abrir mão dos meus desejos, abrir mão dos meus sonhos. Isso é buscar a face Verdade. de Deus. É jejuar, é interceder por outras pessoas, buscar a face de Deus, eu quero intimidade. Então, eu posso conversar com a bispa. Estou aqui conversando com ela, como se fosse uma oração, é uma conversa. Mas buscar a face é outra coisa. Eu teria que ir na casa dela, eu teria que ter intimidade no dia a dia, saber o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, o que deixa ela chateada, o que não deixa. Isso é intimidade. Então, Verdade. orar é uma coisa, conversar é uma coisa. Agora, intimidade é outra. Tem pessoas que me conhecem tão profundamente que olham para o meu rosto e sabem. Eu estou sorrindo, mas sabem que eu não estou feliz. Verdade. É. E já tem outras que não, me cumprimentam na rua, estão me vendo sorrindo, pensam que eu estou feliz. E não é. Ou ao E contrário, às vezes muitas, estou com a face. e Mas muitas vezes a gente, e muitas vezes a gente não está bem realmente, mas porque não podemos estar demonstrando, né? Então, só Deus sabe do jeito que você está, mas nós temos uma obrigação de estar na presença desse Deus, de buscar esse Deus. E ele disse que nós teríamos aflições, que passaríamos por seja lá o que for, mas se nós tivermos ânimo no meio da luta, da prova, no meio da dificuldade, no meio de tudo, nós tivermos ânimo, teremos a vitória, né? tem essa diferença. Se não tivesse essa diferença de orar e buscar a face, Deus não teria colocado as duas coisas. Então, É. ele não quer apenas uma oração, ele quer intimidade. Ele quer Comunhão, envolvimento, comunhão. Ele quer que a gente tenha um envolvimento profundo com os desejos dele, com o que ele quer para nós. Quando a gente escolhe se manter servindo ao Senhor, cumprindo a palavra dele, isso é intimidade com ele, isso é buscar a face. É buscar tudo aquilo que está perto de Deus.
Tudo aquilo que está Verdade. próximo de você é muito mais profundo. Buscar é fácil do que orar. Orar é uma coisa mais simples, uma conversa. Mas, além de uma conversa, a gente pode ter algo mais profundo com Deus, que é buscar essa intimidade. Intimidade. A intimidade com Deus é muito bom, Ai, né? maravilhoso. Não tem coisa melhor não do que buscar essa intimidade. E aí, depois É, dessa buscar da face, Deus fala da quarta coisa, que é converter dos maus caminhos. se E esse converter converter. dos maus caminhos é muito profundo, dá para a gente fazer um estudo aí de dias, mas eu trouxe aqui algumas coisas rapidamente, porque sem essas coisas, irmãos, nem ouvida a nossa oração vai ser. Porque Verdade. quando nós estamos em pecado, a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta dele. Né? A De palavra de Deus. Deus diz. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E quando Deus diz assim, se converter dos seus maus caminhos, Deus está falando assim, você está vivendo em pecado, em erro, afastado dos meus caminhos. Deus está falando assim, tem os caminhos que são bons, os caminhos que são bons são os caminhos do Senhor. Vocês não estão andando meus caminhos. Ele falou ali, dos seus maus caminhos. Então você precisa se converter. E o converter, ele tem algumas coisas. Eu preciso primeiro de um arrependimento. Eu preciso me arrepender das minhas obras, que são diferentes daquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Então, Verdade. a Bíblia ela tem vários textos e capítulos que vão dizer o que é pecado, os pecados. E tem muitas outras coisas que nem está escrito como pecado. Vão ser outras coisas que para Deus vai ser um erro e vai ser um mau caminho. Por exemplo, uma Verdade. direção específica. Deus pode ter dado uma direção específica, a pessoa não cumprir, para Deus isso vai ser um pecado. Para mim pode não ser, ou ao contrário, porque vão ter Verdade. coisas que não têm intimidade, não é, bispo? Então, a gente precisa se arrepender das nossas falas, das nossas ações, das nossas escolhas, de não cumprirmos o que Deus tem para nós. A gente precisa ter um arrependimento. E o arrependimento vem a gente pedindo perdão a Deus e confessando, né, o nosso erro. E deixar. E deixar. Confessar e deixar, né? Confessar e deixar. Então, eu trouxe até alguns textos bíblicos aqui. Deus, ele quer que a gente peça perdão a Ele, que a gente se arrependa, que a gente peça perdão a Ele, que a gente mude a atitude da gente quando a gente pede perdão. A gente vai se esforçar em mudar aquilo. A gente tem que pedir perdão às pessoas, porque Deus disse que não vai nos perdoar se a gente não perdoar as pessoas. Olha que lista imensa num negocinho que parece ser tão simples, né? Se converter dos seus maus caminhos. Não é tão simples assim, não. Então a gente Não é precisa se não. arrepender, a gente precisa confessar o pecado. E quando o pecado é um pecado pessoal, que eu não atingi ninguém, tudo bem, pede perdão a Deus. Mas e se eu pequei contra a Bispa Analisa, pedir perdão só? Não posso, né? Se eu errei com alguém, eu tenho que saber esse alguém, pedir perdão a ele. Porque se eu não pedir, Deus não vai me perdoar. Na oração modelo, Jesus disse: perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos ofensores. Quer dizer, alguém me Verdade. ofendeu, eu tenho que perdoá-lo. Eu ofendi alguém, eu tenho que pedir perdão a esse alguém. Porque tudo isso vai me levar a ser perdoado por Deus e Deus aceitar a minha oração. E tudo isso vai me fazer começar a buscar a mudança de direção. Em Mateus 3, 8 diz assim: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Não basta ter um Arrependimento. arrependimento. A gente tem que produzir um fruto que seja digno desse arrependimento. Então, esse mudar os seus maus caminhos, parar de fazer aquilo. Eu preciso primeiro me arrepender, pedir perdão, perdoar, mudar essa direção aí, para começar a produzir esse fruto digno de arrependimento. E aí vem o E o, testemunho, né? e o perdão é tão profundo que, infelizmente, a gente não quer perdoar uma vez. Quanto mais 70 vezes 7 por dia. Quanto mais. É algo realmente difícil, muitas vezes para o ser humano doloroso, mas para nós, porque quando nós somos feridos, dói. E o ser humano não gosta de sentir dor, né? Qualquer dorzinha que a gente quer logo tomar alguma coisa para aquela dor passar. Verdade. Mas a dor, ela é necessária. Jesus, ele cumpriu um propósito pelo sofrimento que ele teve. Em obedecer e cumprir um sofrimento, ele alcançou almas. Então, a dor e o sofrimento, ela traz alguma coisa. E a Verdade. dor de uma ofensa, a dor de algo que gera ira,
em nós que vai precisar gerar o perdão vai nos amadurecer, vai nos fazer crescer. Isso é palavra, né? Independente se a pessoa nos perdoe, mesmo que seja ela que tenha feito algo contra nós, nós temos a obrigação de, mesmo estando certo, dizer: minha irmã, me perdoe, meu irmão, me perdoe. E você sabe que nós, às vezes, não estamos errados, mas nós temos a obrigação, e cabe a ela perdoar ou não, porque a nossa parte nós fizemos, né? É verdade, o irmão está falando aí, tem muita gente doente por não perdoar. Lá em Mateus Verdade. capítulo 18 fala sobre a pessoa que não consegue perdoar, ela fica sendo acompanhada por atormentadores. Esses atormentadores Atormentadores. são forças malignas. Se a Verdade. gente for falar sobre isso aqui em detalhe, naquela época, quando alguém assassinava outro, era colocado o corpo do morto preso nas costas, ficava amarrado e essa pessoa era obrigada a andar pelo deserto. Tinha essa lei lá, naquela região, no Oriente, por um período existiu isso, e era chamado isso de atormentadores, porque os animais vinham para comer aquela pessoa morta e acabava ferindo a pessoa que estava amarrada a outra. E é Verdade. assim que a pessoa fica, ela fica como se fosse com uma pessoa morta presa a ela. Né? A Verdade. profetisa Fátima, Deus abençoe, apareceu aqui também. Então ele fala, muita gente fica com doenças emocionais, espirituais, físicas, por guardar rancor, guardar ira. O perdão é algo muito profundo. E a oração, sem estar na prática do perdão, a oração não chega a lugar nenhum. A gente está se enganando, mentindo para a gente mesmo, porque Deus ele não pode nos ouvir cheio de pecados, a gente não tem como se aproximar de Deus. Então, se a gente não perdoar alguém, o nosso pecado não é perdoado, então a gente vai carregar de pecado, porque todo dia a gente peca. A gente Peca tudo. peca em pensamento, peca em sentimento, peca em desejo, em falas, em ações e tantas coisas. Palavras, atos, ações, Isso é necessário. Então, e Deus ainda diz, né? Deixe tua oferta no altar e vá se reconciliar primeiro com o seu Primeiro, primeiro vá pedir o perdão, até que se você não fez nada a ele, mas você sabe que ele mesmo que fez algo a você e você tem que deixar a sua oferta ir lá. É fácil isso, não é mas fácil. temos Então, que agir. minha oração não vai receber. Mas quando nós praticamos essas coisas, tem algo que muito grande que é movido no mundo espiritual. Né? No mundo espiritual vai Verdade. haver um mover. E esse primeiro mover é em Deus. Deus vai realizar Verdade. algo muito dentro de nós, porque Deus ele vai nos curar, Deus vai nos libertar, isso é profundo demais. Ele vai realizar um mover grande em nós, existe um mover nele e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, lá no Verdade. texto, vamos voltar lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 e 15. Vamos voltar lá para vermos um pouquinho agora sobre, depois que as pessoas praticam essas coisas, né, se humilham diante de Deus, buscando a vontade de Deus no lugar delas, buscam a face de Deus, oram, se convertem dos seus maus caminhos. Nós detalhamos um pouquinho aqui, porque o nosso tempo é curto, a gente pode falar tanta coisa assim. Depois vem o mover para com Deus. Então, Deus fala assim, se vocês praticarem isso, se vocês se quebrantarem, se vocês se permitirem se humilhar na minha presença, me buscarem em oração, quiserem intimidade comigo, buscarem mudar os caminhos de vocês, tem algo que vai acontecer. Esse algo que vai acontecer aí Deus diz, eu vou ouvir dos céus. Ouvir. Oh, glória. Primeiro ele vai ouvir. Como se o ouvido de Deus estivesse tapado. Quando não acontecem essas coisas, ou quando a gente faz o contrário, ele diz, eu vou ouvir. Ouvir. Depois que ele vai ouvir, quer dizer, ele vai ouvir a oração. Escutou a oração toda. Depois que ele ouve essa oração toda, tem a segunda coisa que é maravilhosa. Eu Glória a perdoarei Deus. os Os seus pecados. Glória a Deus. que o seu pecado seja perdoado. A gente pratica algo ruim, a gente morre, a gente fica com vergonha, a gente fica constrangido, a gente fica zangado com a gente mesmo. Eu mesmo fico chateada comigo. Ah, eu não O vou fazer Espírito, isso. o Espírito Santo na mesma hora. O Espírito Santo na mesma hora diz que a gente pecou. E Deus diz que vai nos perdoar.
quando a gente faz essa oração dessa maneira, então uma oração em quebrantamento, em humilhação, pedindo perdão pelo próprio pecado, pelo próprio erro, desejando a mudança de atitude, Deus diz: eu vou te perdoar. Eu vou pegar seu Glória a pecado, Deus. vou apagar e eu vou esquecer do seu pecado. Está na palavra isso. Porque quando Aleluia. ele perdoa, Deus não lembra mais. Quem gosta de lembrar do pecado praticado e perdoado é Satanás. Deus não, ele Que esquece. ele joga no mar do esquecimento, lança no mar do esquecimento. E ele, além dele nos ouvir, nos perdoar, ele diz: vou sarar a sua terra. Sarar o seu coração. É lindo demais. É lindo demais. Glória a Então, Deus. esse É verdade. sarar a terra começa com o nosso coração, como a Bíblia falou. É lindo demais isso. Então, Deus ele fala de maneira específica, está ministrando um certo dia lá na igreja, e o Espírito Santo falou algo assim muito forte no meu coração, falou comigo algo. Deus ele ministra a nossa vida, como Jesus fez. Se eu não me engano, foi na história da mulher samaritana até que eu falei sobre isso. Jesus ele alcança e cura uma alma, para essa uma alma alcançar uma cidade, uma Glória. multidão. Então, se uma terra que é essa aqui do meu coração for alcançada, curada, sarada, muitos outros podem ser alcançados. Aleluia. Glória a E a Deus. nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação, ela pode ser alcançada. Mas Amém. primeiro uma alma precisa ser transformada. Verdade. E nós precisamos disso. Deus ele começa o tratamento e a cura pela igreja. Ele começa a santificação pela igreja. Então, ele diz que vai perdoar e sarar. Então, Sara. aquilo que estava doendo, estava machucando, estava ferindo, estava sujando, vai ficar diferente, vai limpar, vai purificar, vai ficar de uma outra maneira. Ele vai nos sarar. Verdade. Vai trazer paz. Ele faz isso. Renovo, restauração, alegria, ânimo, fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a outra coisa está lá no versículo 15, que eu acho interessante aqui. Ele fala assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas espera aí, Deus já não tinha dito que ia ouvir? Tinha, mas aqui ele fala de outra maneira. Ele diz Glória assim: a Deus. meus olhos vão estar abertos e eu vou estar atento. Você já conversou com alguém que você está conversando com a pessoa está assim, ó, prestando atenção em outra coisa? Outra coisa? Está falando com a senhora e ao mesmo tempo está no telefone? Não, Deus diz assim: eu vou ficar atento. Atento. Eu vou te dar atenção. Eu vou me envolver com você. Então, Deus diz assim: busca a minha face, eu te darei a minha face. Amém. Então, eu vou desenvolver uma intimidade com você. Eu vou fazer questão de ficar na sua companhia. Eu vou fazer questão de te dar segredos meus, de te dar revelações minhas, de falar contigo sobre coisas do meu reino, do futuro. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele vai trazer coisas que estão no coração dele para nós, revelações. Então, ele diz assim: eu vou te dar atenção. Eu não vou só responder uma oração sua e vou te dar as costas. Não, eu vou estar ali, pronto, o tempo inteiro que for necessário. Aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então, verdade. Tem 4 coisas que Deus espera de nós. Se a gente praticar, ele vai nos doar 4 coisas muito maiores. Muito maiores. Verdade. Eu queria que a bispa abrisse um texto bíblico antes, que se a bispa tiver alguns textos para ler ainda, mas Salmo 51, se puder abrir para eu ler algo. Glória a Deus. Versículo 17. Então, Deus, ele nos ouve, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos cura, ele derrama bênçãos na nossa vida pessoal, na nossa vida em sociedade. Quando nós buscamos a ele em arrependimento, em quebrantamento e desejamos mais dele.
Isso é profundo demais. Então, uma oração feita com esse quebrantamento vai gerar algo muito profundo. Eu podia trazer A- muitas a- coisas aqui. O que se impede uma oração, tanta coisa a gente podia trazer, mas o que o Senhor me incomodou foi isso aí para nós trazermos hoje, para a Amém. gente estar meditando. Amém. Lê aí, Bispa, Aqui por diz, favor. Salmo 51, verso aqui diz, 17. aqui diz, sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Glória a Deus. O sacrifício Então, aceitável Deus para disse que Ele Deus não vai rejeitar, Ele não vai rejeitar, Ele está pronto para quebrantar. nos receber. Se a oração é feita em quebrantamento, em arrependimento, Ele vai nos receber, porque Ele não resiste. Ele não Verdade, resiste. É como você verdade, vê assim, o seu prato predileto. Você já pode ter comido, mas alguém te oferece assim, quer um pedacinho? Ai, meu Deus, eu almocei nesse, mas me dá um pedacinho só. Um pedacinho só. Porque você gosta daquilo, né? verdade, Você, ai, deixa eu só provar que eu gosto tanto. É Deus conosco. Deus, quando está perto de verdade. nós e a gente busca Ele em oração, Deus não está ocupado. A gente é que às vezes acha assim, eu estou tão ocupado esses dias, não tenho condições de orar. Estou tão ocupado esses dias, não tenho condição de ir para a igreja. Estou tão ocupado esses dias, não tenho condição nem de falar com você. Mas Deus nunca está ocupado. E eu Nunca. nem compreendo muito isso. Eu acho que quanto mais ocupado, mais tempo a gente tem que ter para Deus. O tempo Porque temos que senão deixar para Deus. a gente vai começar a se achar autossuficiente. Verdade, verdade. E a palavra diz que em tudo que pedir na oração, crendo, nós Crendo. vamos Como é importante a fé receber. na oração, né? Crendo, é verdade. E se sabemos que Ele nos ouve tudo o que pedimos, se nós sabemos que Ele nos ouve, Deus nos ouve em tudo. 1 João 5,15. Só esse versículo que eu vou. É, 5,15 diz assim: se sabemos que Ele ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido, né? Aleluia. Nós sabemos que Aleluia. Ele nos ouve em tudo, irmã, em tudo, não existe. Ele ouve isso, aquilo, ele não ouve, ele ouve em tudo. E se sabemos que Ele Deus é nos um Deus ouve, que está ali, né? Pronto a nos ouvir, se nós orarmos da maneira que Ele nos ensina e espera de nós. Se orarmos verdade, como Ele nos ensina e espera de nós, o Senhor vai alcançar espaço em nós para se envolver, como é o desejo dele, né? com certeza. Deus rejeita algum tipo de oração? Sim. Daquele que se afasta e não quer ouvir a palavra do Senhor. Provérbios 2, 28:9. Abra aí, amada. Provérbios 2, 2 o quê? 28:9. 28:9. Provérbios 2. Não, Provérbios 28:9. Ah, tá baixo o áudio da pastora. 28:9. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, Deus, ele rejeita, né? Tem tipos de oração que Deus rejeita, não adianta. Eu achei interessante, teve um momento que Jesus falou com os discípulos assim, Jesus, quer que a gente olhe para descer fogo do céu aqui nesse povo? Porque não aceitaram a gente entrar na cidade, a gente ia entrar para curar, libertar o povo, tirar o demônio, mandaram a gente embora. A gente vai orar para descer fogo do céu. Estavam aparecendo os profetas do Antigo Testamento, né? E aí, Jesus, vocês não É, sabem de que espírito eu sou, para que eu vim. é Essa oração Jesus não aceitou. Então, verdade. nós às vezes somos rejeitados e achamos, eu já ouvi ministros orarem assim. Ah, essa pessoa fez assim comigo,
tasca-lhe fogo, bala, Senhor, arranca um dedo, não sei o que. Eu já ouvi esse tipo de oração. Gente, onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui, gente. E ele traz a graça. Tem muita oração que ele não vai receber. Não vai aceitar nem Prepara. receber. Agora, o que é que às vezes acontece, irmãos? Às vezes, bispa, tem gente que faz orações assim, no estilo que os discípulos queriam fazer, e que Deus não recebe, mas Satanás, ó, segura e vai e faz a maldição. Porque a palavra de Deus, ela fala de bênção e maldição. Maldição é uma consequência de nossos atos errados. Então, cada ato errado que eu tenho, eu vou ter uma consequência. Isso pode ser considerado uma maldição. Mas Satanás, ele fica atento às palavras das pessoas para poder fazer e a pessoa até pensar, a minha oração como é poderosa. Mas Deus não recebeu aquilo. Porque Deus, ele não recebe esse tipo de oração. Né? Verdade, verdade. Diga aí, a oração, Deus rejeita a oração do orgulhoso, como a irmã falou. Tá ruim de ouvir, é? Tá Eu tô com medo de bulir. Deus, ele rejeita a oração do orgulhoso. Lucas 18, aquela passagem que a irmã citou. Lucas 18, 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A do fariseu. Deus rejeita esse tipo de oração, né? Deus rejeita a oração do marido que não tem consideração com a sua mulher e não a trata com dignidade. 1 Pedro 3, 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam perdidas as vossas orações. Quando um esposo não respeita, não ama, não trata com carinho, né? Não trata com amor, pensa que está orando e falando com Deus, não está recebendo nada. Nada. Nadinha. Pode continuar seu estudo, amado. Não, eu fiz só uma reflexão daquele texto bíblico e tem uma música aqui para colocar, mas a pastora pode fazer umas colocações, porque oração é uma coisa, é um estudo tão profundo, tem tanta coisa para se falar de oração. Muita coisa para se falar, né? Tem algo que eu acho muito importante da gente saber sobre oração, é que nós temos 2 intercessores fiéis e poderosos, que Jesus foi nosso primeiro intercessor, isso é uma coisa que é boa de se falar, e o Espírito Santo, são os 2 intercessores por excelência. Né? A Bíblia diz em 1 João 2:1 que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Diz também que foi Jesus que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós. 34. É o nosso primeiro intercessor, Jesus. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Quando Deus olha para nós e nós clamamos pelo sangue de Jesus, que Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus. Então, é o nosso intercessor. E o nosso intercessor é o Espírito Santo, né? Nós somos nossos 2 primeiros intercessores. Que ele intercede pelos santos, até com gemidos. Ele usa o nosso próprio gemido para interceder por nós. Romanos 8, 26, 27. Mas é muito complicado a gente pegar uma live para falar tudo de oração. É muita coisa. Então, e a Bíblia aqui? A pastora falou sobre a importância da fé, né? Sem fé não dá para orar. Existe a oração em concordância, que é uma oração tão importante. Em concordância com outras pessoas. Oração em concordância com a palavra de Deus para ser aceito. Então, existe tanta coisa que pode se falar. A importância do nome de Jesus na oração. Jesus disse que quando pedisse qualquer coisa em nome dele, segundo a palavra, ia ser aceito. Tem que ser no jejum, na oração, a importância de orar sem cessar, tanta coisa que a gente pode falar da oração. E lembrar, irmãos, que tem algo que é muito especial, que é quando nós oramos com a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje é o representante de Deus na Terra.
primeiro e principal, depois nós. Mas nós somos representantes do Espírito Santo a se mover em nós, né, Bispa? Então, É verdade. E aqui diz, hoje o Espírito Santo é o nosso maior intercessor, aquele que nos comunica, né, com o Pai. ele diz aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Glória a Deus. A senhora vai ler? Pode ler, amada. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? A gente ora. Ainda fazer uma live sobre os tipos de oração. É tanto tipo de oração que tem detalhado na Bíblia. Meu Deus, é tanta coisa. Eu estou ouvindo o áudio da Bispa abaixo também. Meu Deus. O meu áudio está abaixo para a senhora, Bispa? Não. Eu tô com medo de Eu tô com medo de mexer aqui. Parar, né? Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele diz que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma, né? Aqui nós lemos, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pensamentos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração. O que nós pedimos, temos que esperar. É o tempo de Deus. É o momento de Deus. Não podemos andar ansiosos. A ansiedade mostra que nós não temos fé. A ansiedade, você ansioso, você não tem fé. Eu ansiosa, eu não tenho fé. Porque aí eu não confio no Deus, né? A ansiedade, Deus não trabalha na ansiedade. E às vezes nós até pecamos contra Deus em dizer, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Mas Deus está, porque o momento da resposta é o dele. O momento de chegar ao seu pedido é o momento de Deus, né? Para que naquele momento ele venha nos abençoar, mas é o tempo dele. O tempo é de Deus. Nós não devemos andar ansiosos, temos que confiar. Aquilo que pedimos, temos que perseverar, né? Todos os dias, orando sem cessar, buscando em oração a resposta, e crendo e confiando. Amém. E a gente ainda tem que saber, né, que, como a Bispa falou, do tempo de Deus para as coisas, a gente tem que entender também que existem batalhas espirituais que nós podemos enfrentar nas orações. Daniel, ele orou, o primeiro dia a mensagem veio, mas só chegou com 20 A oração veio. Verdade. A resposta veio. A resposta. Mas não chegou no mesmo dia que veio. Deus enviou por um anjo, mas o anjo foi impedido. Então, às vezes, existem as batalhas que nós temos que enfrentar. Muitas coisas que nós oramos depende da escolha de outras pessoas. Às vezes nós estamos orando por algo que depende de outra pessoa e Deus não obriga ninguém a fazer nada. Verdade. As pessoas têm um livre-arbítrio. Deus dá às pessoas o direito de escolha. Deus não nos força nada, né? Ele não força a gente a nada. Ele fala e espera. Então, tem coisas que a gente ora que, como a Bispa falou, não está no tempo da gente receber, porque a gente não está pronto para receber, porque não é o nosso momento. Então, tem muitas situações dentro da oração. E o Senhor disse que a gente tem que aprender a perseverar em oração. Manter, né? Não é manter uma oração repetitiva, mas não deixar de orar. Verdade. E sem cessar temos que orar. Em todo tempo a oração, né? A oração tem que ser feita porque a oração é um modo de nós termos comunhão com Deus e Deus nos ouve, né? Nós nos derramamos na presença dele e Deus, ele está ali nos ouvindo. E a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E a oração, Deus, é a chave da nossa vitória. Nós não podemos deixar de orar em momento algum, deixar de confiar, de crer nesse Deus que é Deus de milagres, Deus de promessa. A promessa do Senhor vai se cumprir, né?
A oração chega até os ouvidos do Senhor, como incenso suave às suas narinas. O Espírito Santo leva, intercede, porque não sabemos nem pedir. E às vezes não recebemos porque pedimos mal, né? Pedimos para o nosso próprio... A gente pede coisas assim, às vezes, para satisfazer só o nosso eu, o nosso ego. E Deus não vai atender também isso, né? Ele está esperando que a oração seja feita de acordo com a vontade dele. Que aí, ó, ele vai fazer acontecer, né? Que é boa, perfeita e agradável. É verdade. Amém, amada? Amém. Amém. Quer deixar mais algum... Não, eu vou colocar aqui Vou colocar uma música aqui, que se os irmãos puderem ouvir depois. Amém. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Casa de Oração, já ouviu falar? Já. Aleluia, Jesus. Depois, se você puder, irmão, escuta essa música. O nome dela é Casa de Oração. Foi tirada boa parte dessa música desse estudo que nós fizemos. Amém. Ela fala sobre a importância de ser curada a nossa sorte e a da nossa nação. Amém. Eu quero... Depois você escuta, irmão. O nome da música é Casa de Oração. Casa de oração. Casa de Viu? Oração. Ela fala sobre a importância de uma oração quebrantada em arrependimento para que uma nação seja restaurada. Amém. E eu creio que Deus tem isso para nós, para as nossas vidas. Né? Glória a Eu quero fazer uma Deus. oração, para depois a bispa está encerrando. Amém. Está encerrando, mas eu vou fazer uma oração, nós temos poucos minutos, então eu vou fazer uma oração aqui para a bispa poder encerrar. Tá bom? Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós te louvamos Amém. e te agradecemos por esse momento que nós podemos refletir um pouco, Pai. Verdade, ó Deus. E clamamos a Ti que essa palavra que foi ministrada pelo povo sobre a importância Amém. de se humilhar na Tua presença, de orar, de querer mais intimidade com o Senhor, de buscar arrependimento constante. Amém, Deus. Que essa semente desse despertar de hoje, dessa reflexão de hoje, possa descer aos corações das pessoas que ouviram essa palavra. Aleluia. Em nome de Amém. Jesus. Temos muitas coisas que podemos refletir sobre a oração, mas que essa sementezinha possa ficar plantada no coração dos teus filhos, dos seus servos. Que o teu povo possa ser alcançado com esse quebrantamento, que teu povo possa ser curado, Pai. Restaura Amém, a sorte Deus. do teu povo. Em nome de vidas, Jesus. Pai. Coloca na vida, em cada coração, Senhor, a necessidade de estar Verdade, buscando intensamente, em comunhão com a igreja, não somente em casa, mas em casa, na Amém. comunhão da igreja. Em nome de Jesus, santifica o teu povo, Pai. Em nome Amém. de Jesus Cristo. Nós oramos, clamamos a Ti. Queremos que os teus ouvidos estejam abertos, atentos, os teus olhos abertos a nos ouvir. Glória a Deus. Queremos essa intimidade, queremos as tuas respostas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Seu ministério, sua vida, sua família, seu casamento. E que Deus assim possa te fortalecer. Estamos na batalha, né? Lutando em prol de almas. E a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas, né? Amém. E que Deus assim possa assim te fortalecer. Eu te abençoo com toda sorte de bênção material, espiritual e física. E que Deus assim possa te
surpreender, ainda nesse tempo, com aquilo com aquilo que a irmã tem pedido a ele, sem cessar em oração. E eu sei que Deus é fiel e ele vai te responder, vai te abençoar, vai te fortalecer e vai te dar a vitória. A irmã, ao amado pastor, né, que assim esse ministério possa crescer cada dia mais em graça, em conhecimento, em amor, em sabedoria, e que eu agradeço a Deus pela sua vida, minha amada. É um prazer muito grande ter te conhecido e nós fazemos parte desse corpo, né? Aleluia. Onde o Senhor o corpo é do o Senhor quem nos Jesus. guia. Amém. Eu louvo a Deus Que também. Deus Muito abençoe. obrigada pelo convite, pela confiança. Viu? Amém. Deus abençoe o ministério de vocês também, cada dia mais. A sua vida, a sua família, o ministério, todos os irmãos que estão sempre com vocês aí. Cada um que está Amém. também. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. A paz. Amém. Um beijo no coração. Paz do Senhor. A paz. Obrigada. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está aí conosco, sua família, todos que participaram, todos que vão ainda assistir essa live depois. Que Deus, assim, eu tenho certeza que Deus falou no nosso coração, abriu os nossos ouvidos. O Senhor é maravilhoso, é misericordioso, é um Deus que não nos abandona, ainda que nós estejamos nesse vale que estamos vivendo, nessa situação difícil, mas nós temos um Deus que é conosco. Não vamos desistir de orar, de buscar, de confiar, de esperar com paciência e crer que a oração é a chave da nossa vitória, que a oração alcança onde nós não podemos ir, a nossa oração vai. E que Deus assim possa multiplicar as bênçãos que Ele tem preparado para nós, ainda nesse tempo, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, mas que a bênção do Senhor possa nos alcançar. Ele tem promessa, e a promessa vai se cumprir. Nós, como mulheres virtuosas, mulheres de Deus, temos que esperar com paciência no Senhor e ser sábia para edificar a nossa casa, o nosso ministério, o nosso casamento. Porque lidar com pessoas não é fácil, mas o nosso Deus, nos dando sabedoria, nós vamos vencer todos os dias, em toda e qualquer circunstância. Então, que Deus abençoe, a paz do Senhor, fica na paz e fica com Deus, e as bênçãos do Senhor vai ser derramadas, sem medida, sobre nós e nosso ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um beijo, amada. Beijo, bispa. Deus te abençoe. Deus abençoe. Um beijo todo mundo aí.